E aí galera, quem fala é o Bruno. Tô aqui no clã Os Jacks para fazer uma entrevista aí com o nosso amigo Pedro Cambraia, dono do canal Clash Torneios, né? Para quem não tá sabendo aí, esse é o primeiro vídeo da série aí, entrevistando youtubers de Clash of Clans, é claro. Nada de Clash Royale, que puta que pariu com aquela porra daquele jogo. Então é isso. Tô mostrando um pouco aqui do clã dos Jacks aqui, da galera que joga aí, dos players, né? Vou mostrar o Warlog deles também, que é lindo o Warlog deles, né? E é isso aí. Então, vou fazer a primeira pergunta aqui pro nosso amigo Pedro, né? Então é isso aí. E aí, Pedro, bacana, irmão? Obrigado por ter aceito aí o convite. Então, cara, fala aí pra nós, quando que você começou a jogar Clash of Clans e por quê? Fala, Bruno, beleza, cara? Então, primeiramente, cara, gostaria de agradecer aí pelo convite e vamos lá. Sua primeira pergunta, quando você me pergunta quando eu comecei a jogar, foi em 2014, eu tava no Rio e como que eu tava ficando longe de casa, eu pedi para um primo meu me indicar um jogo para passar o tempo mais rápido, né? Porque ficava longe de casa, só via a família final de semana. Aí ele me apresentou o Clash of Clans, cara. Beleza. Segunda pergunta. Qual o seu palpite em relação à decadência e futuro do jogo? Então, olha só, quando a gente pensa em Clash of Clans, muitas pessoas elas pré-julgam que existe uma decadência. Na minha visão, não existe, cara. O jogo ele tá numa grande crescente, é lógico. Existem vários modos de jogar, um deles é o fair play, o outro é o não fair play, e teve muito banimento. O fato de ter ocorrido muito banimento desanima muita gente da comunidade de guerra, por questões lógicas, é óbvio, né? Mas assim, tá vindo uma nova atualização, parece com um novo modo de jogo, aquela história daquele barco, tem talvez um novo herói, não sei. E tá tendo muito rank, aquele TWC vai voltar, a CWL, porra, tá bombando, tem o ACTR. Eu acredito que o Clash of Clans, cara, não vai acabar, cara. Ele não tem concorrente e é um jogo que, porra, vicia demais. E a galera que joga gosta muito do jogo. Desafio você tentar ficar uma semana sem jogar, cara. E seu clã pegar uma, porra, só guerra top. Não dá, cara. Você vai querer ajudar. Então, essa história que o Clash of Clans tá acabando, todo mundo que fala que parou de jogar continua jogando do mesmo jeito. Eu acho que daí é mais uma desculpa ou um modo de tentar tirar o foco do jogo, mas não vão conseguir, cara. O jogo é muito viciante, cara, e tipo, cativa, cara. Eu acho difícil de acabar, pelo menos por enquanto. Ok, terceira pergunta. Conta pra galera aí como que foi sua trajetória do começo aí até onde você tá agora no jogo. Bom, quando eu comecei a jogar, eu participei de alguns clãs, né, na época de CV3, CV4, que eu não faço mínima ideia de qual era o nome, e era perdido no jogo, né? Até eu chegar no nível mais ou menos CV7, é lógico, daí é pouco tempo, mas para quem tá iniciando sem ajuda de ninguém era complicado. E o meu primo que me apresentou o jogo, cara, o cara até hoje é CV8 e não é muito forte, né? E vou ser sincero, cara, teve um YouTube chamado Jim, do canal Upgrade Cock, que ele ajudou muito no desenvolvimento, tanto no farm quanto nas guerras. O jeito de farmar com arqueiros e bárbaros, sinceramente, aquele modo de ficar procurando vila, essas coisas, eu aprendi assistindo os vídeos dele, e isso daí eu não nego não, e ajudou muito. E em relação às guerras também e a layout, muitos layouts eu participei de guerra com os layouts que ele postava no YouTube, cara. E, pô, defendia, por incrível que pareça, defendia. Lógico que eu sempre participei de clãs mais fracos, né? E o jeito de atacar em guerra, de acordo com que você vai vendo os ataques de pessoas de alto nível, que ele mostrava da galera do Hollow ou de outros clãs, inclusive, você começa a aprender a ter uma visão. Mas até você colocar na prática é mais difícil. Mas assim, quando você já começa a ter uma visão da coisa, você colocar em prática é treinamento. E sinceramente, quando surgiu esse desafio amigável, para mim foi a maior evolução do jogo, porque eu consegui, como jogador, evoluir muito. E
o desafio amigável, na minha opinião, foi o maior marco do jogo, o meu modo de jogar. Porque, como eu sempre fui fair play e sou 100% fair play, eu nunca tive como simular algo. E o meu jeito de treinar era esse. Quando eu fui treinar, para eu aprender Gulalon, eu ficava treinando com algumas pessoas, fazia uma média de 200 a 300 ataques toda noite com a galera mandando layout, entendeu? E essa foi a minha forma de aprender a atacar. Foi treinando. Certo, bacana. Quarta pergunta. O que você sugere para que mudanças fossem feitas, fossem realizadas no jogo? O que eu acho que poderia fazer para dar uma melhorada no jogo é a Supercell criar algum atrativo, seja ranqueando a parte de guerra ou tentando motivar com que os jogadores de guerra também tenham algum atrativo. Porque se você analisar, o atrativo que existe, no final das contas, são clãs de push ou players de push. Um clã de guerra top, o que ele tem de vantagem? Um clã que conseguir, sei lá, 100 vitórias seguidas, o que ele tem de vantagem? Um clã que conseguir 30 perfect seguidos, o que ele tem de vantagem? Não tem nada. Então, eu acho que... Eu digo que eu sou mais focado em guerra ou em eventos que proporcionem coisas relacionadas à guerra. Porque guerra, ela reflete 3 estrelas. O push não. O push reflete você conseguir pelo menos uma. Então, são objetivos e focos diferentes. Então, eu acho que a Supercell, pro push, ela pode tentar melhorar alguma coisa. Eu não sou especialista, mas eu acredito que, assim como que eles categorizaram a divisão do Clash Royale, colocaram várias outras coisas assim que ficou bacana, eles poderiam trazer isso pro Clash of Clans. A galera do push ia ficar bem mais animada. E já pra galera da guerra, tinha que criar um rank, cara. Vamos supor, esse jogador está não sei quantas partidas sem errar. Igual acontece no CWL. Porra, seria uma coisa muito fantástica. Qual jogador que está mais tempo em guerra sem errar? Não sei, não existe. Então ela poderia criar algo estatístico, algo que favorecesse, nem que fosse alguma coisa mais com âmbito nacional. Aí ela correlacionar os CV11, CV10, CV9, 8, 7, 6, correlacionasse todos que participam de guerra e mostrasse quais eram os melhores, entendeu? Eu acho que daí é uma coisa que seria uma mudança que poderia ajudar em alguma coisa também. Jogabilidade, talvez alguma coisinha ou outra poderia melhorar, mas assim, não pode melhorar demais em CV11 que vai atrapalhar todos o resto do CV. Por exemplo, o Brawler hoje, se você colocar ele com uma tropa um pouco mais forte, o que vai acontecer com a galera CV9, CV8? Cara, vai ficar uma coisa muito fácil, porque hoje o Brawler já é a principal tropa de CV9 para atacar. Se não for Brawler, é Lava 4. Imagina se lançarem um Lava 5. O Tetra vai virar Trilava, né? Por causa que não vai tendo mais necessidade. Então eu acredito que não precisa mexer no balanceamento do jogo a ponto de afetar muito o CV9, né? Mas também o CV9, CV8, né? Mas eles podem criar algum atrativo a mais no CV10 e no CV11, eu acredito que sim. Porque para CV9, eles poderiam estimular alguma tática nova, mas não afetar as que já existem. Atualmente no Brasil, quais clãs você vê como força? Então, Bruno, como eu já te falei, eu divido Clash of Clans em 2 modos de jogar. Até um tempinho atrás, como fair play, o Omnia, na minha opinião, era o mais forte do Brasil. Com a saída dele hoje, abriu um precedente para vários clãs tentarem despontar. Agora, a gente também tem que ser um pouco razoável em pensar o seguinte: no Brasil, existem clãs de elite, como também existem clãs intermediários ou medianos, não sei como você quer classificar. Quando o Vitor Clashland fez aquela PWR, criaram-se várias ligas. Eu participo de um clã que chama Espanca Noobs BR. Ele, na PWR, ele terminou como o maior pontuador, apesar do Team Ataque ter sido o dono do cinturão, né? Questão de regra. E hoje, pela CTR, ele está com uma colocação muito boa. Então, mas ele não é um clã que tem como comparar com nenhum outro clã que envolva CV11 ou um BD mais alto. Então, ele é um clã mais modesto em relação à composição de vilas, que seria o BD.
Então, se a gente for analisar como um BD forte, hoje, na minha opinião, o AD3, para mim, é o clã mais forte do Brasil. O GZ também é um clã muito forte. E tem outros clãs aí que também são muito fortes, mas eu acho o AD3, pelo Pedro Daniel hoje está sobrando no CV11, ele ficaria, na minha opinião, como o clã mais forte. Eu falo assim, nunca participei, nunca entrei. Eu vejo o AD3 pelo que a gente sabe pelas notícias, pelo que é postado inclusive por você, e vê que é um clã que a galera se dedica e tem uma relação muito boa. Como um clã assim, da característica que ele é, na minha opinião, é o mais forte. E se não tivesse ocorrido o que ocorreu com o Omnia, eu acho que o Omnia na Liga Fair Play seria o mais forte que tem no Brasil. Agora eu não posso esquecer de vários outros clãs que têm outras características. Tem aquele clã no Brasil que é só CV11, tem clã no Brasil que, pô, ele faz guerras com BD um pouco mais baixo. Tivemos aquele clã lá que só puxava guerra com um BD mínimo, que eu até esqueci o nome dele, e sempre fazia perfect em 3 minutos. Então, a gente também não pode ser hipócrita de classificar apenas os clãs que levam 3, 4, 5, 7 CV11 com CV9 e esquecer da galera que usa CV9, CV10 e CV8. Então, na minha opinião, como elite hoje no Brasil, a gente tem o AD3 que é muito forte, tem o GZ que é muito forte, e tem vários outros. Mas existem clãs, por exemplo, o Máquina do Mal, que é um clã assim que leva um BD um pouco mais fraco, o Street Rebels, que também leva um BD um pouco mais fraco. Tem vários outros clãs também, então eu acho que fica difícil a gente caracterizar e classificar somente um. Mas se fosse analisar assim, o nível do que era o TWC, atualmente seriam esses. Tem o clã que o Marinal criou também que está muito forte. E tem os clãs do passado, né? Por exemplo, o Orgoth sempre foi o principal clã do Brasil. E indiscutivelmente era o clã mais forte que tinha no Brasil. Porém, ele fechou com o encerramento das atividades dele. Dos clãs que sobraram, na minha opinião, repito, eu acho que atualmente o AD3 e o GZ, que inclusive são parceiros, são os mais fortes. Pergunta 6. Na sua opinião aí, o que é fundamental para definir um clã como bom? Para definir se um clã é bom, a primeira coisa que o clã tem que ser é organizado, entendeu? E tem que ser um clã que tenha uma estrutura. O que seria isso? Tem que ser bem definido, tem que ter um grupo somente para layout, um grupo somente para galera CV9, somente para galera CV10, CV11, um grupo da liderança. Tem que ter uma organização. Porque um clã que só vence, muitas das vezes não quer dizer que esse clã seja bom. Às vezes ele vence, coloca 500 coringas, duas com vilas um pouco mais fortes e ganha pela quantidade da coringa, ganha pela desvantagem, entendeu? Isso para mim não é um clã forte. Pelo Spank Anubis, que é um clã que eu participo e represento na liderança, a gente tem algumas derrotas e no nosso quadro atual das 50 guerras, 3 guerras nós perdemos, porque agora a gente está puxando guerra com CV11 e CV10 com frequência maior. E vem um clã, cara, chinês. Tiveram 3 CV11 e algumas vilas assim medianas CV9, mas do 21 até o 40 era tudo coringa 45, 45, 20. A gente fechava com facilidade, mas os CV11 dos caras eu não consegui fechar. Então a gente tomou perfect. E eu não considero que o nosso clã seja inferior ao clã dos caras. Eu considero que nós perdemos pela desvantagem. Agora, um clã para ser bom tem que ser um clã organizado, acima de tudo. E é lógico, a organização vai ter que ter aquela sinergia entre os players e a dedicação de todo mundo, entendeu? Beleza, 7ª pergunta. Você já teve algum desejo de entrar em algum clã top de guerra? Ou que seja brasileiro, ou que seja gringo? Fala aí. Cara, desejo entrar em clã top de guerra. Sinceramente, o clã que eu já tive muita vontade de entrar pelo que ele já foi e representou no Brasil foi o Orgots BR, que eu acho que é um clã que quem é de guerra e falar que não teve vontade de entrar, ou não torceu, ou não teve nenhum apego por ele, é um pouquinho despeito pelo que o Orgots BR representou. Pelo ranking que teve, foi o melhor clã brasileiro e, porra, era muito bem organizado. Teve uma liderança muito forte com a LA Boss, com o Bow.
E também o clã War BR foi um clã do Doug. Após eu conhecer o Doug realmente, eu vi que o cara é um líder nato. E se tivesse oportunidade na época do clã War BR, eu teria vontade de participar. Mas quando estavam na ativa, o Orgots foi o clã que, se eu tivesse interesse, tivesse capacidade na época, seria um clã que eu tive vontade de participar. Oitava pergunta, Cambraia. Como que você vê o Spanka Noobs BR na comunidade de clãs Fair Play atualmente? Cara, o Spanka Noobs, ele é um clã assim, pelo tamanho que ele é, não é um clã ruim. Temos vários jogadores e participantes muito bons. Para quem não sabe, o Marginal Mito tá com a gente, o Bull tá com a gente, o Celinho. Eu ataco algumas contas lá também. E a gente tem a estrutura do clã que sempre existiu, né? Que é o John, tem o Lucas. A gente fez uma parceria com a galera do Play Hard ETM. Aí veio o Biel, veio o Gui, tem o Capitão Gancho. Então, o nosso clã é um clã pequeno. Eu tenho noção do tamanho dele. Nós não temos como competir com o clã de elite. Mas em relação ao CB9, a gente é um clã forte, entendeu? É lógico, vai ter guerra que a gente vai dar mole, vai ter guerra que a gente vai perder talvez pela desvantagem ou porque o inimigo foi mais forte. Mas clã Fair Play que entra toda a guerra para dar perfect, ou é porque ele só foi com Coringa, ou porque ele não é Fair Play. Nosso clã, quando a gente puxa a guerra, coloca lá 3 CV11, 2 CV11, uns 4 CV10, a gente sabe que a gente pode perder. Se vier na igualdade os dois forem Fair Plays, o clã que estiver mais bem preparado e for mais organizado para aquela guerra vai ganhar, seja a gente ou seja o inimigo. E nós, lá do Spanka Noobs, a gente tem essa noção. A gente sabe que clã Fair Play pode perder e pode levar head. Tanto que a gente tem 27 heads. Quando eu entrei no clã já tinham, acho que era 14 ou 15, e depois que eu tô lá já ganhamos mais 10 ou 11 heads aí. Mas assim, no cenário nacional, porra, nós somos minúsculos, aí eu sei. Mas pelo BD, por tudo que nós, pela composição que a gente puxa, eu acredito que nós somos um clã competitivo. Eu tenho certeza que não estamos entre os melhores, mas somos um clã bem competitivo. Tanto que nos rankings, todas as vezes que a gente participa, a gente sempre está no topo. É lógico, nós somos um clã, igual eu te falei, muito organizado. A gente tem várias etapas. Isso veio depois de várias derrotas, vários aprendizagens. Então nós somos um clã que estamos em evolução, mas não temos a pretensão de achar que somos os melhores. Agora nós fizemos uma aliança, estamos tentando entrar na CWL, vamos usar 80% dos nossos plays para formar uma aliança com outro clã e vamos buscar para entrar na CWL, porque nós somos um clã Fair Play e estamos buscando participar da maior liga Fair Play que existe hoje na comunidade. Sobre a atualização que a Supercell tanto comenta aí, que vai ser a maior atualização que já teve no jogo, que vai trazer muitos players que pararam de jogar, que vai revolucionar o Clash of Clans, que vai trazer, muitos estão dizendo que vai trazer um novo modo de jogo. Da sua opinião aí, o que você espera, o que você acha que vai vir? Então, Bruno, olha só, essa nova atualização aí, por vídeo, por tudo, promete ser uma coisa revolucionária. Mas enquanto a Supercell não começar a lançar os sneak peek, não começar a realmente falar o que vai ocorrer, fica um pouco complicado a gente prever, né, cara? Dizem que vai ter o barco, dizem que vai ter um novo modo de jogo, novos níveis de tropa, novos níveis de defesa, parece que vai ter tropa nova, mas assim, eu não sei até o que é verdade, o que não é verdade, o que é rumor, entendeu? Mas em relação à atualização, não tenho opinião formada ainda não. Depois que tiver a atualização rodando as coisas, aí eu consigo te falar, porra, foi bacana, foi ruim, poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo, entendeu? Sobre banimento de clãs, o que você pode dizer sobre isso? O que você acha sobre os banimentos que a Supercell implementou no jogo? Fala mais um pouco, a sua opinião. Cara, banimento nunca é legal, cara. Mas assim, existe banimento porque a pessoa fez errado,
existe banimento por qualquer outro motivo. O banimento, quando a pessoa faz alguma coisa errada, a pessoa, por mais que não seja uma coisa legal, a pessoa meio que aceita. Agora, eu recebi esse banimento, 14 dias, nunca usei nada, fiquei puto pra cacete, pensei até em parar de jogar, mandei mensagem pra Supercell, mandei a minha vila, perguntando o que houve, e ela falou, não, sua vila nunca teve nada, não sei o que, fez lá as considerações dela, pedi informações sobre o banimento, ela falou, olha, a gente guarda o direito de... não sei como faz as palavras, se precisar até te mando o print que ela falou, mas assim, eu nunca usei nada, levei ban pelo o que tende a ser por denúncias de pessoas que não aceitaram derrotas, entendeu? Tem clãs que ficaram chateados de perder, ou pessoas que não gostaram muito de alguns comentários que algumas pessoas faziam, que o clã era isso, ou o clã era aquilo. Mas assim, cara, a vida que segue, e banimento nunca é legal, cara. Seja justo ou injusto, banimento nunca é legal. Mas já que a Supercell criou essa regra, essa lei, e eu quero jogar Clash of Clans, infelizmente é uma coisa que eu tenho que aceitar, porque se eu não aceitar, eu tenho que desinstalar o jogo e parar de jogar, né? Então é isso. Então é isso aí, Cambraia. Valeu, cara. Valeu por ter aceitado a entrevista. E é isso. Então, pessoal, espero que tenham gostado da entrevista com o Cambraia. Tamo junto. Fui. Valeu.